Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite do professor Saulo para participar desse projeto do Observatório das Pequenas e Microempresas, porque o assunto que envolve os pequenos empresários brasileiros é um assunto que me é muito caro e, como eu disse para ele, inclusive no e-mail que eu lhe respondi, não tem como um país crescer se esses sujeitos, esses agentes econômicos não crescerem. Então eu assentei com muito carinho e muito feliz participar desse projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense e espero poder acrescentar de uma forma positiva com informações que sejam úteis para esses sujeitos e também para os alunos do professor Saulo. Para quem não me conhece, eu me chamo Simone Gantuá, eu sou professora de Direito Empresarial, sou mestranda em Empresa e Atividades Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou advogada consultora na área empresarial e também tenho 2 projetos acadêmicos bastante interessantes, um deles chamado Pitadas de Direito Empresarial, que é um podcast voltado para alunos de graduação, e também tenho 2 cursos voltados para advogados da área empresarial, o Direito Empresarial do século XXI e o Advogando no século XXI. Um voltado para a carreira jurídica, outro voltado para o exercício da atividade e do conhecimento técnico jurídico empresarial. Feita essa breve introdução a meu respeito, é sempre difícil falar de si, eu escolhi como tema para tratar nessa breve aula, nessa breve conversa que eu vou ter com vocês, a importância dos contratos sociais e do acordo de sócios nas sociedades e principalmente em sociedades microempresas, qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte. As pessoas, e aí eu vou começar um pouco a minha fala, falando um pouco como é que eu vou dizer, do folclore em volta dessa qualificação jurídica de microempresa e empresa de pequeno porte, porque as pessoas acabam usando essa nomenclatura como se fosse um sujeito, quando na verdade não é. Trata-se de uma qualificação constitucional jurídico-tributária que é imputada a um determinado sujeito para que ele receba um arcabouço normativo protetivo. Então, não é uma qualificação que ela é aplicável apenas aos sujeitos empresários. A gente tem outros sujeitos, outros agentes econômicos que não são empresários, exercem atividades econômicas sim, mas não são empresários e que podem receber também essa etiqueta. E eu também não vou entrar nesse mérito, que eu acho que não é o objetivo dessa minha fala aqui para vocês, porque a verdade, acho que me parece que a gente precisa esclarecer para o público leigo em geral do que se trata essa importância que eu me dispus a falar com vocês. Mas, dito isso, eu queria só que ficasse assentado para o telespectador, para aquela pessoa que está assistindo, que ser microempresa ou ser empresa de pequeno porte pode significar se tratar de um sujeito empresário, mas pode significar não ser um agente econômico que não é necessariamente empresário. Mas se você for empresário, mais uma razão para você prestar bastante atenção aqui. Porque o que acontece no Brasil? A gente tem no Brasil o empreendedorismo cada vez buscando um profissionalismo maior, mas a gente tem um empreendedorismo no Brasil que eu considero um empreendedorismo mambembe. Eu sempre falo isso. E por que eu chamo de empreendedorismo mambembe? Porque o empreendedor brasileiro, muitas vezes, ele não empreende só por vocação ou por paixão ou por vontade. Ele empreende por necessidade. Ele muitas vezes se vê desempregado, numa situação de desespero, e ele começa a empreender no desespero mesmo. Eu costumo brincar dizendo que é no susto, no grito, fazendo bonito, porque eles vão, vendendo o almoço para comprar a janta no exercício de uma atividade. Então, justamente por esse início ser um início que não é o desejado, não é a forma que deve ser pensado um negócio, eles acabam se caindo em todas as esparrelas e todas as situações mais complicadas acabam acontecendo com eles
em função dessa informalidade excessiva no exercício da atividade. E isso também vai acontecer com os contratos sociais. Os contratos sociais são os documentos que são responsáveis pela regulação da vida em sociedade. Então, eu estou dirigindo esse vídeo às pessoas que são empresárias, né, que exercem atividade empresarial através de uma sociedade, né? Então, a sua mãe com o seu irmão constituiu uma sociedade. É dessa sociedade que eu estou falando. E muitas vezes a gente está falando, inclusive, de sociedades familiares mesmo, em que irmãos, primos, pais e filhos, mãe e filho, esposa e marido constituem sociedade juntos. Só que quando eles têm sociedade, porque às vezes nem sociedade eles têm, eles vão trabalhando realmente na informalidade, até que chega um determinado momento que eles veem que eles estão perdendo dinheiro, porque estão, né, não estão recolhendo os impostos, não tem uma série de garantias e tudo fica muito mais complicado para contratar funcionário, conseguir crédito, tudo é muito mais difícil para quem não é regularmente constituído. E aí eles resolvem constituir uma sociedade. E quem eles procuram nesse momento? O contador. E não poderia, e eu entendo que eles procurem um contador para fazer isso, porque toda sociedade que vai ser registrada na junta comercial precisa indicar um contador. Você não preenche o sistema da junta comercial se você não indicar um contador ou uma sociedade, uma empresa que preste serviço de contabilidade. Só que o cara chega com pouca grana, vendendo o almoço para comprar a janta. Ele só quer pagar o mínimo necessário. E aí o contador, para não perder esse cliente, o que ele faz? Ele oferece o serviço de fazer o contrato social para esse sujeito. E o que o contador faz? Contabilidade, ele não faz contrato. E aí o que ele faz? Faz um contrato que não vai atender essa sociedade, não vai atender às necessidades dessa sociedade e não vai dar longevidade a esse contrato. Ele vai pegar um modelo, e isso eu acho que é um dos erros que a nossa junta comercial tem, porque ela fornece um modelo, então as pessoas acham que aquele modelo é o pelim-pim-pim, é a mágica para todas as questões que envolvem uma sociedade. Isso é uma grandíssima mentira. Porque esse contrato básico, ele vai trabalhar com as regras gerais societárias do tipo que você escolher, né? Porque você pode ser uma limitada, você pode ser uma herede, você pode ser uma sociedade anônima, você pode ser uma cooperativa, você pode ser uma porção de coisa, embora o microempreendedor não possa ser cooperativa, nem sociedade anônima, mas o microempresário, melhor dizendo, ele não pode ser. Mas, em tese, você, como sujeito econômico, você pode escolher uma forma jurídica para você exercer a sua atividade. E você vai pegar esse modelo básico. E esse modelo básico é ruim. Ele é muito ruim. E as pessoas não se dão conta que, às vezes, com um investimento pequeno, quando eu digo pequeno em relação àquilo que você vai deixar de ter de problemas em função de uma boa construção de um bom contrato, porque construção de um bom contrato, ele se mantém vivo muito tempo, ele estabiliza as relações internas da sociedade, ele evita demandas, então ele economiza. E muitas vezes, as brigas e o fim do negócio começa com as brigas entre os sócios. Quando os sócios começam a brigar entre si e o contrato não resolve, o resultado disso é você ir para o judiciário e quebrar a continuidade, a eficiência dessa sociedade que poderia estar crescendo e se desenvolvendo adequadamente, e ela para o seu ciclo de crescimento em função de um problema interno que não deveria interferir. Então, ter um bom contrato social é ter um aliado no exercício da atividade empresária e não um inimigo. Só que as pessoas acham que advogado é caro, as pessoas acham que advogado é ladrão, existe essa mística de que todo advogado é safado e ladrão. Não, a gente sai disso, não é porque a gente tem uma minoria que trabalha mal que significa que todos os advogados sejam ruins. E é impressionante quando, é muito interessante você observar que quando você tem um contrato bem feito, um contrato bacana, como que ele fica silencioso, porque ele não chama, ele não vira protagonista, ele fica lá de coadjuvante, porque ele não atrapalha, porque se ele já não atrapalhar, já é um bom começo. Então,
quando a gente faz essa análise e faz esse investimento que às vezes é pequeno, você pode pegar, às vezes você pode pegar um advogado recém-formado, um recém-formado que tem uma base empresarial bacana, ele vai conseguir fazer um contrato social muito melhor do que um contador, porque contador não é advogado. Contador vai pegar aquela prova da tia Teté que vai preencher lacuna. É isso que ele vai fazer, ele não vai te entregar nada. Então é importante nesse momento em que você construa um contrato social customizado. O que eu chamo de contrato customizado? Um contrato que vai ser pensado, construído e desenvolvido para aqueles sujeitos daquela sociedade, naquelas circunstâncias, pensando em coisas futuras que são prováveis naquela sociedade, que eles tenham desejos de crescimento, porque quando você tem um bom contrato estruturado, ele te prepara inclusive para crescer, para receber investimentos. Só que as pessoas não pensam isso no momento em que elas estão constituindo. Por quê? Porque o nosso empreendedor, ele vai empreender de forma mambembe, ele vai empreender de forma amadora. E a gente precisa desmistificar a ideia de que não é porque que você tem pouco dinheiro que você não pode fazer investimentos estratégicos em coisas que vão te propiciar uma preocupação a menos, uma estabilidade a mais. Então eu queria, nesse vídeo aqui que eu estou falando com vocês, principalmente das causas que motivam eu ter escolhido falar sobre isso com vocês, é falar de preocupações que geralmente esses contratos modelos não têm, mas que são pontos sensíveis de um contrato que podem ser resolvidos com cláusulas contratuais extremamente simples e que podem ser feitos por um advogado recém-formado, por exemplo. Você não precisa contratar o escritório de societário mais caro do universo para prestar esse serviço para você. Você pode contratar um advogado recém-formado, ou às vezes até um advogado renomado, mas um advogado que pode, nessas circunstâncias, ter uma linha de serviço voltada para o micro e pequeno empresário. Eu tenho visto crescer pessoas que se preocupam também em fazer do seu serviço um serviço útil para a sociedade. Procure esses profissionais que querem pegar você ainda pequeno e te prestar esse serviço barato para quando você crescer você ter condições de pagar os honorários dele. Isso faz parte da atividade do advogado. Mas eu não estou aqui para falar da atividade do advogado, embora ele precise e você precise de um advogado para prestar esse serviço. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Até apontei aqui algumas coisas para não esquecer de falar, que eu queria deixar isso muito claro da importância e do poder da customização de cláusulas às questões do caso concreto, daquele cliente concreto, daqueles sócios concretos, daquela sociedade que está sendo construída ou está sendo reformulada. Você também pode contratar um escritório para corrigir o teu contrato social. Você não precisa contratar um advogado apenas para fazer. Ainda dá tempo de você resolver esse problema. Não duvide disso. Então, assim, eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho que são pontuais e que um bom contrato pode resolver para você, que é, por exemplo, equilibrar o poder político. A gente tem tipos societários que a gente tem uma intervenção governamental muito grande nos quóruns de deliberação e você estruturar esses quóruns de deliberação de uma forma um pouco mais equilibrada, onde é possível equilibrar, obviamente, embora a microempresa, a empresa de pequeno porte, possam se valer de regras lá da Lei 123 de 2006, que permitem uma deliberação mais simplificada. Eu particularmente não gosto da regra de lá, mas ela é uma alternativa que facilita às vezes o dia a dia, principalmente se você estiver lidando com sócios e administradores muito simples, e às vezes a gente tem isso na realidade. Então ela é uma alternativa boa para essas pessoas. Por isso que tudo tem que ser pensado casuisticamente, né, de acordo com as situações do caso concreto, mas essa questão do equilíbrio político dentro da sociedade, né? Claro, tem poder, quem tem mais poder econômico, como regra, tem mais poder na sociedade. Claro, isso tem que ser mantido, porque senão ninguém vai querer investir. Mas você tem como ter algumas cláusulas que equilibrem um pouco mais essas circunstâncias. Uma outra questão também que pode ser customizada e que também reflete de uma forma eficiente na sociedade
as regras de cessão de cotas, aumento de capital, cessão de direito de preferência, se isso é possível, se isso não é possível, se é possível, quais são as circunstâncias, quais são as coisas. A gente não pode deixar essas regras já estabelecidas no contrato de uma forma que seja mais eficiente para a sociedade. Como é que eu vou regular a morte de um sócio? Como é que eu vou regular a saída de um sócio? Né? A gente tem regra para essas coisas? Tem discussões doutrinárias em relação a essa saída, por exemplo, na sociedade limitada, que é a mais comum que a gente tem, que coloca em dúvida em relação a como que o judiciário vai interpretar isso. Então, o advogado pode se adiantar e já resolver algumas questões que envolvem essas dúvidas no teu contrato social. Como é que eu vou pagar o valor da saída desse sócio? Como é que essa cláusula econômica, isso é uma cláusula muito sensível, isso é uma cláusula que pode quebrar uma sociedade, ou ela quebra a sociedade do ponto de vista financeiro, objetivamente falando, ou ela vai quebrar a sociedade na justiça, porque você vai rolar uma briga gigantesca na sociedade, olha só. E você tem um desafio aí para enfrentar, além de custos processuais. Então, se você evita isso, é uma questão importante. Tem uma cláusula que eu costumo colocar nos meus contratos que eu acho importantíssima para questões societárias, que é a cláusula escalonada de mediação. A mediação é um meio muito eficiente para trabalhar no âmbito societário, porque preserva a relação entre os sócios, ainda que haja uma ruptura. Então, a cláusula eu não digo arbitragem, porque a arbitragem às vezes sai muito caro, mas a mediação ela é acessível e mais barata que o judiciário muitas vezes. Então, uma cláusula escalonada de mediação, uma cláusula muito eficiente. Como é que eu faço se eu vou optar ou não por exclusão de sócio minoritário por falta grave, exclusão extrajudicial de sócio minoritário por falta grave? Isso também é uma questão importante, se eu vou optar, se eu não vou optar por isso, porque senão eu fico jogada ao judiciário para resolver qualquer circunstância, mesmo se tratando de um sócio minoritário. E por último ponto, eu ia falar do acordo de acionistas, o acordo de acionistas, melhor dizendo, o acordo de sócio. O acordo de sócio ele é um contrato paralelo, a gente chama até de contrato parasocial, porque ele não é um contrato, ele é um contrato que conversa com o contrato social, mas ele tem existência própria. E ele vai estabelecer regras a um determinado grupo de sócios, por exemplo, não precisa ser a todos os sócios, mas ele é muito bom como instrumento que a gente chama de governança corporativa. Existem fatores externos que podem influenciar no desenvolvimento de atividade de um empresário, de uma sociedade empresária, que muitas vezes as pessoas não gostam de pensar, mas que são coisas corriqueiras do dia a dia, como, por exemplo, cônjuges. Como é que os cônjuges vão se comportar em caso de divórcio? Os pais também, em relação aos seus filhos, se transformarem em herdeiros, se tiver algum sócio que não tem herdeiros, filhos também, né? Como é que fica a questão de se você conseguir um grande investidor, né? Cláusulas de venda conjunta, que a gente chama de... Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque acho que nem dá tempo para a gente trabalhar isso tudo, mas as cláusulas que a gente chama de drag along, tag along, que é venda conjunta, alienação conjunta da participação, né? Em algumas circunstâncias protegendo muitas vezes os sócios minoritários. Tem cláusulas também, até esqueci de falar nas cláusulas customizadas, que a gente pode ter regência supletiva por lei de sociedades anônimas, possibilidade de criação de cotas preferenciais, que é uma ferramenta muito interessante de captação de investimento que a gente tem agora, principalmente nas sociedades limitadas, que são as que a gente usa com mais frequência. E essas estruturas também de cláusula de acordo de cotistas, que pode ser muito importante como instrumento de governança e de também estabilidade política, porque eu posso estabelecer acordo de deliberação, acordo de votos dentro desses instrumentos contratuais. Então, se você pensar em um negócio que hoje você começa pequeno, mas você pensa nele para escalar, e acho que hoje você não deve ter um negócio para pagar conta, você tem que sempre pensar no seu negócio de uma forma profissional. O contrato social e o acordo de cotistas podem ser, o contrato social fundamentalmente e o acordo de cotistas de forma acessória, podem ser instrumentos extremamente eficientes para não só dar estabilidade ao seu negócio, como também não atrapalhar o seu negócio e principalmente para dar estabilidade e longevidade ao seu exercício de atividade econômica, para que você se preocupe apenas
em dar no seu trabalho e dar no exercício da sua atividade eficiência, qualidade e se preocupar com a competitividade que o mercado te coloca, né? E não se preocupar com um problema interno, porque acaba que muitas sociedades vão implodir em função de problemas internos, sendo que ela já tem um ambiente muito hostil do ponto de vista competitivo do lado de fora. Então essas são as considerações que eu tinha para fazer. Eu espero que esse vídeo seja elucidativo, espero que ele seja útil para quem está ouvindo e gostaria muito que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo, que sejam micro e pequenos empresários, que tenham sociedades, que tenham uma preocupação um pouquinho mais e pensem em fazer investimentos para que seus negócios sejam longevos, seguros e estáveis. Obrigada e até a próxima. Tchau!